Olá, quem nos acompanha, que bom estarmos juntos para mais uma reflexão. Olá, Hoje a liturgia nos leva para um lugar muito especial, né? A festa da transfiguração do Senhor. Um momento assim de muita luz. muita luz mesmo. Uma experiência forte que a gente é convidado a contemplar. E as leituras de hoje, elas trazem imagens poderosas, né? Tem a visão lá de Daniel, da glória de Deus. Sim, o ancião de dias, o filho do homem. Isso. E tem o testemunho bem pessoal do apóstolo Pedro e, claro, o próprio evento no monte. Jesus, Moisés, Elias. Uma cena riquíssima, sem dúvida. A ideia aqui, então, é a gente pensar juntos como é que essa luz toda, essa glória que transfigurou Jesus, pode, de alguma forma, iluminar a nossa vida, o nosso caminho de cada dia. É uma ótima pergunta, porque não é só uma história bonita, né? Tem um impacto para nós hoje. Começando por Daniel, então, aquela visão do ancião de dias no trono, o filho do homem recebendo o poder eterno, é uma imagem assim grandiosa, de eternidade. Exato. Uma majestade que, vamos dizer, transcende o tempo. Mas aí eu fico pensando, como é que a gente conecta isso, essa visão do eterno, com a nossa correria? Com o nosso foco quase sempre no imediato, né? Pois é, esse é o ponto fascinante, eu acho. Como essa glória, que parece tão distante, na verdade ela entra na nossa história. No Evangelho a gente vê isso acontecendo. Jesus sobe o monte, leva Pedro, Tiago e João. E o detalhe que me chama a atenção é enquanto ele rezava que tudo acontece. Ah, sim, a oração como a porta para isso, né? Exatamente. O rosto dele muda, as roupas ficam brilhantes. A oração ali não é só um preparativo, é o próprio espaço onde essa revelação divina acontece, no meio da vida deles. E aí aparecem Moisés e Elias, figuras importantíssimas. Sim, Moisés representando a lei, Elias os profetas, e eles conversam com Jesus. E sobre o quê? Sobre a partida dele, o êxodo em Jerusalém. Então a glória ali já está ligada à missão, ao caminho que ele ia seguir. Exatamente. Não é uma glória isolada. Ela já aponta para a entrega, para a cruz e, claro, para a ressurreição que vem depois. A luz do Tabor ilumina o caminho todo. É interessante isso, a glória máxima e a entrega total caminhando juntas. E a reação dos apóstolos depois, né? Pedro, anos mais tarde, escrevendo. Sim, ele faz questão de dizer, olha, não seguimos fábulas engenhosas. Nós vimos com nossos próprios olhos a majestade dele, isso é forte. Muito forte. A experiência vivida, né? Aquilo se torna o fundamento da fé deles. E não é algo para guardar só para si. É um chamado para testemunhar. Com certeza. Uma fé que nasce da experiência precisa ser partilhada. Mas olha que interessante, talvez o ponto mais alto ali no monte não seja nem a luz brilhante, nem a presença de Moisés e Elias. Ah, é? O que seria então? A nuvem luminosa que os cobre é aquele símbolo da presença de Deus, né, meio misteriosa, e a voz que vem da nuvem, a voz do Pai. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai-o. Aí está o ponto crucial, eu acho. O foco muda, sai da visão, do ver, e vai para o ouvir. É um comando. Escutem ele. Certo. Escutai-o, mas como a gente faz isso hoje? O que significa essa escuta que transforma? Não é só ouvir palavras, imagina. Não mesmo. E é significativo que logo depois que a voz fala, os discípulos olham em volta e só veem Jesus, sozinho, na sua forma normal, digamos assim. A glória extraordinária passa e volta ao cotidiano. Pois é, a lição parece ser essa. A gente encontra a glória de Deus seguindo Jesus no dia a dia, sim, mas o caminho para isso é fundamentalmente escutar o que ele diz. Escutar com o coração, né? Deixar a palavra dele nos moldar por dentro. É essa escuta que transfigura a gente. Faz todo sentido. E a percepção da grandeza de Deus, seja lá em Daniel ou no monte, desperta o quê? O louvor. Né? Como diz o Salmo, Deus é rei, exulte a terra de alegria. Sim, o reconhecimento leva à adoração, à alegria. É uma resposta natural do coração. Então essa experiência do monte, a transfiguração, não é pra gente querer ficar lá em cima, né? De jeito nenhum. Não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, eu vejo como um abastecimento, um fortalecimento para descer de volta para a planície, para a missão, sabe? Entendi. É pegar aquela luz para iluminar o caminho aqui embaixo. Exato. É enfrentar as dificuldades, os vales da vida,
mas com essa luz da esperança pascal já brilhando um pouquinho antes. É um gostinho da ressurreição para nos dar força na caminhada. A luz do monte tem que iluminar o vale. Então, resumindo um pouco tudo isso, fica esse convite para a gente levantar o olhar para o eterno, como o Daniel nos mostrou, para dar mais sentido para o nosso agora. Sim. E sermos testemunhas, como Pedro ensinou, partilhando as coisas boas, as experiências de fé que a gente vive. E talvez o mais importante, cultivar essa escuta atenta, essa obediência à palavra de Jesus, que foi o pedido do Pai, né? Exatamente. E aí fica a reflexão para cada um de nós, né? Como é que essa luz da transfiguração pode sair do campo das ideias e inspirar gestos concretos? Como ela pode transformar o nosso dia a dia mesmo. É como que nossas ações lá no trabalho, em casa, com os amigos, na comunidade, como elas podem ser um pouquinho transfiguradas, mostrando o sagrado que está ali, escondido no comum, no ordinário. Uma bela provocação para a gente levar daqui. Que essa nossa conversa possa ter sido uma luzinha aí na caminhada de quem nos ouviu. Tomara que sim. E a gente gostaria muito de saber o que tocou mais o coração de vocês. Se puder, deixe um comentário, curta o vídeo, se essa partilha ajudou de alguma forma. Isso, a participação de vocês é muito importante para nós. Com certeza. Então ficamos por aqui hoje. Até a próxima reflexão. Até a próxima.